Corrigir então, gente, as atividades complementares que eu postei no Conexão Escola, acho que no mês de outubro, me parece. Depois eu vejo a data direitinho lá na hora de postar o link. Então, a primeira questão tá assim: qual é o valor de 42% de R$380? Aí tem as opções: R$180, R$159,60, R$200, R$159. Então, vamos ver. 42%, esse símbolo de porcento significa que é 100. Então, 42% de R$380 é a mesma coisa que 42 sobre 100 de 380. A caneta tá com a ponta meio ruim aqui. Esse dia ele transforma em multiplicação. Então, vai ficar assim, ó, 42 sobre 100 vezes 380. Agora, eu tenho que multiplicar, né? Para multiplicar a fração, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, vamos ver. 380 vezes 42. Vamos fazer aqui no canto, aqui, ó. 380 vezes 42. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Agora, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Somando aqui. É 0, 6 com mais 0, 6, 7 com mais 2, 9, desce o 5 e desce esse 1. Então, a parte de cima, 42 vezes 380, vai dar esse número aqui, ó, 15.960. Então, 15.960, embaixo 100 vezes 1, 100. Isso aqui é igual. Dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. O número, quando não tem vírgula, está no final dele. Andando 2 casas para a esquerda, ela vai ficar aqui, ó, entre o 9 e o 6. Então, vai dar 159,60, né? 15.960 para dividir por 100 dá 159,60. Então, em reais, né, ó, dá R$159,60. Então, 42% de R$380 é R$159,60. Ou seja, a opção correta é essa daqui, ó, R$159,60. Vamos ver agora o número 2. Esse número 2 aqui, né, ó, tá assim, ó, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 2 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então, eu tenho aqui número de torneiras, né, vou montar uma regra de 3, ó, número, coloquei abreviado, de torneiras, número de torneiras, e tenho também aqui o tempo, né? O tempo que gasta para encher o tanque. O tempo aqui é dado em horas. Vou escrever aqui, ó, em horas. Ó, uma torneira, né? Ó, me falou que uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então, em 6 horas. Agora, 2 torneiras, né? Que aqui tá perguntando, ó. Se forem utilizadas 2 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior, né? Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher? Então, com 2 torneiras, o tempo é X. Aí eu vou e coloco a setinha para baixo. Aí eu analiso o seguinte: se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional.
Olha só, se eu dobrar o número de torneiras, o que que acontece? O tempo vai diminuir. Quanto mais torneiras eu tenho, menos tempo eu gasto para encher o tanque. Então, se eu dobrar o número de torneiras, o tempo vai cair pela metade. Se eu triplicar o número de torneiras, o tempo triplica também. O tempo cai pela terça parte, no caso, né? Se eu triplico o número de torneiras, o tempo cai pela terça parte, né? E assim vai. E se eu dividir o número de torneiras, se eu tenho 6 torneiras, gasta, né, um tanto de tempo lá. Se eu tiver 3 torneiras, ou seja, dividir por 2, o tempo vai ser multiplicado por 2. Ou seja, se eu multiplicar o número de torneiras, o tempo fica dividido pelo mesmo número. Eu multiplico um e o outro fica dividido. São inversamente proporcionais. Então, a setinha na posição contrária. Então, agora eu coloco aqui, vamos montar a fração, né, ó. Essa daqui, eu coloco, como a setinha tá ao contrário, eu coloco ela invertida. Ao invés de ser 1 sobre 2, vai ser 2 sobre 1, que é igual. Aqui eu coloco 6 sobre x, na posição que tá setinha, para montar a fração. 6 sobre x, ó. Então, 2 sobre 1, aqui 6 sobre x. Quando eu tenho isso aqui, eu posso multiplicar cruzado, ó. Então, 2 é x, 2x... que é igual 1 vezes 6, 6. Agora é hora de isolar o x. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2. Ou seja, né, ó, x é igual 6 dividido por 2, 3. Então, 3 horas aqui no caso. Então, a opção correta aqui tem 12 horas, 3 horas, 9 horas, 8 horas. Opção correta, 3 horas. Então, vou marcar um X aqui. E era só 2 questões que tinha para fazer nessa atividade complementar que eu tinha postado.